Olá! O tema de hoje do Estúdio News é a guerra comercial. E para conversar com a gente, nós recebemos o Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP, e o Otaviano Canuto, que é ex-vice-presidente do Banco Mundial e atualmente no Policy Center for the New South. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Bom, uma guerra comercial é um conflito econômico resultante de um protecionismo extremo em que os países elevam ou criam tarifas ou outras barreiras comerciais entre si. O recém-possado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez durante toda a campanha fortes ameaças à China, levando a crer que estaríamos diante de mais uma guerra comercial entre americanos e chineses. As promessas foram duras, mas para a gente entender esse cenário, primeiro eu começo perguntando qual era o momento que o país asiático vivia lá em 2018, no primeiro mandato de Trump, e qual a situação agora, hein, professor Vinícius? Bem, muito obrigado pelo convite, Renata. É um prazer estar aqui com você, com o professor Otaviano também. A China hoje, ela é muito mais poderosa, muito mais avançada do ponto de vista tecnológico, muito mais capaz de competir não só com os Estados Unidos, mas com outras potências industriais, como, por exemplo, a Alemanha, que vem sofrendo muito com a competição chinesa. No primeiro mandato de Donald Trump, a China ela já estava ali consolidada como a grande fábrica do mundo, mas ainda não tinha o mesmo poder econômico e, sobretudo, político que ela tem hoje, porque depois da Covid, claramente a China consolidou a sua posição no cenário global. Então, hoje nós temos a China vista como uma ameaça ainda maior do que no primeiro mandato de Donald Trump. E nas últimas manifestações de Trump, ele aliviou o tom aí em relação à China, levando a crer que a promessa de impor tarifas altíssimas, como ele disse, de até 60%, pode não ser cumprida. Inclusive, o presidente americano já disse que pretende fazer uma viagem ao país asiático logo agora, no começo do mandato. Otaviano, como nós podemos interpretar essa, até então, mudança de postura? Olha, é um prazer estar aqui com vocês, com você, Renata, com o professor Vinícius. É muito cedo para estabelecer qualquer assertiva a respeito disso, Renata. Veja o seguinte, lá por 1º de abril vai ter uma coletória, alguns relatórios que vão ser apresentados, um pelo secretário do Comércio, Howard Lutnick, um outro pelo representativo comercial americano, Jameson Greer, e outro relatório também pelo Scott Bessent. E em todos eles, você vai ter a discussão do status da China, se a China pode continuar mantendo o status que tem desde 2000, desde um pouco antes de entrar na OMC, como o status preferencial. Vai se ter discussão, então, sobre a intensidade de subsídios chineses e outros aspectos importantes. O que o Trump anunciou na semana passada com México e Canadá seria um tiro no pé dos próprios Estados Unidos, se não, que foi a elevação de tarifas de 25%, se não for acompanhado por restrições equivalentes sobre o resto do mundo. Porque senão o Trump estaria dando um tiro no próprio pé das montadoras e da indústria manufatureira americana, que é altamente interligada e compra muitos insumos e equipamentos dos vizinhos Canadá e México. Então é evidente que não pode ficar resumido aquilo que ele fez na semana passada. Eu quero crer, e as sugestões são duas, para entender o porquê ele resolve adiar. Uma, evidentemente, vai esperar a ida dele à China, a viagem dele, e uma outra é que foi aconselhado que ele desse um respaldo bem mais fundamentado às restrições comerciais, às tarifas e tudo mais que vai apresentar, para evitar, digamos assim, a fragilidade judicial de várias dessas medidas. E, por último, talvez escutando o Scott Bessent e outros, vai fazer um processo gradual, porque vai querer minimizar o impacto inflacionário dessas tarifas. Então, é muito cedo para achar que ele amenizou, mudou inteiramente.
É claro que continua lá aquela dualidade das tarifas serem utilizadas como instrumento comercial de negociação, como aludiu o Scott Bessent, enquanto que os outros que citei do Trade Department estão mais propensos mesmo a fazer um decoupling, um desatachamento da China e de outros países. Eu queria só dizer uma coisinha, complementando a ótima introdução do professor Vinícius, que é a seguinte. Nos meus anos de vice-presidente do Banco Mundial, eu fui uma vez em dezembro de 2011, representando o Banco Mundial, numa cerimônia no Hall of People em Beijing, sentando ao lado do então presidente Hu Jintao, que corroborou a mensagem que eu trouxe em nome do Banco Mundial quanto à necessidade de adaptação, de mudança no modelo de crescimento chinês. Os chineses tiveram 3 décadas de crescimento exuberante, fantástico, saindo de lá de baixo até superar até Brasil. Agora, se sabia, e o Hu Jintao reconheceu ao meu lado, que aquele modelo ia necessitar de ajustamento, ser menos dependente do saldo comercial monstruoso com o resto do mundo e trabalhar com investimentos menores, como proporção do PIB. Pois bem, o próprio Hu Jintao chamou, então, de rebalanceamento da economia chinesa. Algo que começou a se verificar nos anos que se seguiram. Quando chega 2018, 2018 já é um momento em que aqueles traços já estavam diminuindo, na época do Trump. Agora, o ponto é o seguinte, como os chineses, ao mesmo tempo, não fizeram tudo aquilo que tem que ser feito para mudar o modelo e ser menos dependente de exportações, o que está em jogo agora é um segundo choque chinês de exportações, só que agora o tamanho da China já não é mais o da década de 90 e 2000, e os setores em que a fronteira do crescimento chinês está se pautando são setores estrategicamente importantes para o resto do mundo. Então, tem essa diferença importante. Aliás, as notícias hoje nos jornais estão colocando o desafio que a China está pondo para as 7 magníficas na área de AI, na área de inteligência artificial. Pois é. Então, o ponto que eu quero fazer é que nós estamos num outro estágio. E o professor Vinícius foi muito correto em dizer que a China hoje não é mais a mesma daquela. Agora, podem ter certeza de que se tiver um mínimo de coerência no uso de tarifas por parte do Trump, como ele anunciou, que adora a palavra, não podemos imaginar que vai simplesmente deixar de implementar com a China ou com outros. Aproveitando esse gancho, então, professor Vinícius, quais serão as armas usadas pela China se Trump elevar aí consideravelmente as tarifas sobre os produtos vendidos aos Estados Unidos? O país, ele tem a capacidade, como o Otaviano estava explicando para a gente, de resistir ao impacto de choques externos? A China hoje, Renata, tem muito mais capacidade que no passado, porque ela acumulou muitas reservas, mas mais do que a questão de ter acumulado capital ao longo dos anos, desde que se tornou uma grande potência exportadora, hoje eu vejo 2 movimentos. Em complementação ao que o professor Otaviano falou, essa questão do desenvolvimento tecnológico. Hoje a China é capaz de rivalizar com os Estados Unidos, por exemplo, na produção de chips. Houve aqui a barreira ali imposta pelo Biden nessa questão, porque não é só o Trump que é protecionista, isso é um consenso na sociedade americana. O que o Trump quer fazer é usar mais tarifas e menos regulações, como, por exemplo, as proibições de acesso à tecnologia que foram impostas pela administração Joe Biden. E nós temos, claro, também um mercado interno chinês, e aí reside um perigo. Não há um consenso entre os analistas hoje sobre a capacidade de expansão de consumo dentro da China em função de uma série de movimentos, como, por exemplo, a questão ali de haver uma bolha imobiliária, uma bolha que pode gerar uma espécie de desestímulo às pessoas a consumir mais.
Então a China ela tem essa alternativa, mas também não está muito claro se isso pode fazer com que ela mantenha taxas de crescimento elevadas. As taxas do passado, de 2 dígitos, são impossíveis, mas o que preocupa a economia chinesa é justamente ela não ter ali capacidade de entregar pelo menos 5% de crescimento. Então, num primeiro momento, o mercado pode agir muito negativamente a essas tarifas, caso sejam impostas, de fato, caso não haja ali nenhum acordo, mas no segundo momento, ou a China volta-se para o mercado interno ou procura ali outros mercados. E aí quem pode tomar prejuízo são justamente nós, mercados emergentes, como o Brasil, por exemplo, que teria de receber mais produtos manufaturados, produtos industrializados, que não vão chegar aos Estados Unidos por conta dessas barreiras. Agora, Otaviano, como esse tarifaço aí prometido, se ele realmente acontecer, né, ele vai refletir, primeiro, internamente, na economia doméstica americana. A previsão é de uma alta na inflação realmente, lembrando que recentemente Trump pressionou até o Banco Central americano por um corte na taxa de juros. Sim, a rigor, dois efeitos. Um, esse das tarifas sobre importações, e também a dificuldade, já que essa medida não será compensada por outras necessariamente. Por isso que o Trump fala em aumentar a produção de petróleo e derrubar o preço do petróleo, como uma tentativa de compensar, em termos de índice de inflação, o impacto das tarifas. Talvez apenas por isso a implementação de tarifas possa ser algo gradual, como promete Scott Bessent. Na resposta da China, deixa eu também realçar uma coisa, complemento ao professor Vinícius, que é o seguinte: no que diz respeito às tecnologias de energia limpa e também semicondutores, Estados Unidos e Europa vêm pisando na bola em relação à China, naquilo que diz respeito ao acesso e à produção e o beneficiamento dos minerais ricos, estratégicos, necessários, tanto para semicondutores, para energia limpa, para o que interessa. À medida em que a demanda no mundo for se deslocando de petróleo de combustíveis fósseis para a energia limpa, a magnitude do aumento na demanda por níquel, por lítio, por cobalto e assim por diante, é monstruosa. Os chineses vêm claramente mapeando isso no mundo há bastante tempo. Em alguns lugares eles fazem acordos de comércio plurianual, e outros eles fazem investimento quando podem. E o fato é que, nesse momento, 80% da capacidade de fabricação, de beneficiamento de minerais críticos está na China. E não é por acaso que toda vez que existe um movimento de guerra comercial, eles reagem estabelecendo restrições à exportação das terras raras que eles controlam, onde a China tem uma grande produção. Esse é um ponto central. Aliás, é o que explica, um grande fator explicando Trump e a Groenlândia. É exatamente por isso. E o fato é que esse é um instrumento que, evidentemente, a China vai estar querendo utilizar. O outro instrumento que ela pode utilizar como tentativa de retaliação foi utilizado já no primeiro governo Trump e nos beneficiou o Brasil com o desvio da demanda de produtos agrícolas americanos para o Brasil, algo que não foi revertido. Agora, ao mesmo tempo, é preciso levar em conta que todo e qualquer acordo Trump-China, caso venha a ocorrer, aliás, tem um dos relatórios que eu mencionei, é uma avaliação daquilo que constou da fase 1 do acordo no primeiro mandato do Trump. Tudo isso volta facilmente. Mas o que tem hoje para digamos assim, para responder em termos de ameaças será principalmente pelos minerais críticos. Bom, a China não é o único alvo das tarifas pretendidas por Trump. Ele já reforçou que vai impor tarifas
como o Canuto disse, o Otaviano disse até agora há pouco, ao Canadá e também ao México ali, deixando claro que isso não era uma tentativa de forçar a renegociação do acordo de livre comércio entre as três nações, mas sim porque esses países, segundo Trump, permitiram que imigrantes ilegais e drogas cruzassem para os Estados Unidos. O que deve vir pela frente dessa relação também entre os vizinhos, professor? Bem, Renata, nós precisamos nos lembrar à luz de algo que aconteceu dias pós a posse do Trump, que foi a tensão com a Colômbia. A Colômbia, ela, num primeiro momento, se recusou ali, teve uma tensão na forma como os expatriados, as pessoas que foram ali expulsas dos Estados Unidos, foram tratadas. O presidente Petro falou que não mais receberia, e o Trump ameaçou, falou, vou impor tarifas, 25%. Então ali, na relação com a Colômbia, foi a demonstração de que ele leva a sério essa lógica de tentar controlar a questão migratória com ameaças no campo comercial. E é um instrumento que ele vai fazer uso, seja com nações amigas, seja com nações inimigas. Lembrando que a Colômbia hoje está mais à esquerda, o governo de Gustavo Petro é um governo de esquerda, mas nós temos historicamente ali, inclusive, bases militares dos Estados Unidos nesse país. Então não tenho dúvidas de que Trump vai usar esse instrumento para pressionar. É aquela lógica que nós chamamos de interdependência armada, ou seja, os Estados Unidos usam esses elementos de centralidade econômica para fazer ali valer suas visões de mundo, seus interesses em outras áreas. Como o professor Otaviano também falou em relação à China, esse uso da China de concentrar ali a produção, o processamento de metais críticos, terras raras, nós temos também aí um processo em que as grandes potências podem usar justamente esse poder econômico como instrumento de barganha para retaliar ou, como Trump quer fazer, atingir seus objetivos numa área que não a comercial. E ele usou esse poder que os Estados Unidos têm e, nesse caso, parece que já deu certo. Deu certo, é bem Petro lembrado. já recuou e disse que não vai, exatamente, que concorda com ele. Porque foi uma ameaça muito forte, foi uma resposta imediata, decidida, é importante lembrar, com Marco Rubio, que é o secretário de Estado. Nos Estados Unidos, geralmente, a questão comercial não é tratada, é importante dizer, pelo secretário de Estado, que é o equivalente a ministro de Relações Exteriores. Os relatos apontam que Rubio foi determinante, a resposta foi imediata. Se isso não for resolvido, falaram para o Petro, para a Colômbia, 25% de tarifas. Uma semana depois, se você não resolver, vai ser 50% de tarifas. É importante notar que a Colômbia reagiu ali também com reciprocidade, falando, se não for resolvido, também vamos aplicar 25%. Mas é aquela história que Trump até falou em relação ao Brasil, ali no seu primeiro dia de mandato, em resposta a uma pergunta que lhe foi feita. Nós precisamos, aliás, nós não precisamos deles, eles precisam de nós, o Brasil. Isso se aplica a toda a América Latina, a todo o sul global. México, sobretudo, mas também o Canadá. Basta pensar que, tal como ele quer conquistar ou comprar a Groenlândia, ele sugere que também quer ali o território canadense. E isso deve ser levado a sério, porque Trump tem esse estilo de emitir bravatas, mas, no fim das contas, parte dessas bravatas, se não se concretizam, são um instrumento de política externa, de barganha. Ou seja, ele não está preocupado com regras, mas em aplicar no mundo da política aquilo que ele tradicionalmente sempre aplicou no mundo dos negócios, fazer bravatas de modo a extrair concessões de seus adversários, de seus oponentes. Professor, quanto é de interesse para a China ganhar influência global, especialmente nos países do Sul, como o Brasil? E como nós podemos encontrar ali certas oportunidades em produtos como soja, milho, também no setor de proteínas, incluindo carne bovina, suína, de aves? O agro, ele sai ganhando ou sai perdendo? A gente pode enxergar essa guerra comercial com o copo meio cheio, meio vazio? De que forma? Se levarmos em conta, Renata, o que aconteceu lá em 2018, o agro foi um grande vencedor em função da exportação de soja, que substituiu a produção americana, que a China não mais comprou ou reduziu ali as compras. Então, dentro desse cenário em que Trump eleva tarifas e a China decide retaliar, não mais comprando bens agrícolas dos Estados Unidos, a nossa agricultura em geral tende a se beneficiar. Mas podemos perder justamente na indústria, porque sem o mercado americano, a China vai despejar
bens industrializados ao redor do mundo. O que pode se complicar se Trump também impuser tarifas em setores como, por exemplo, o aço, contra Brasil, contra a Coreia do Sul, contra a Turquia, que são exportadores desse produto para o mercado americano. Então nós temos aí um jogo muito perigoso em que, como a gente costuma dizer nos estudos mais detalhados de comércio, você tem que ver os perdedores e os ganhadores de determinadas medidas não entre países, mas dentro dos países. Então o agro, num primeiro momento, se beneficia e a indústria perde. Mas todos nós podemos perder porque um mundo com mais tarifas em que os Estados Unidos não exercem o seu papel ali de potência hegemônica que lidera o sistema internacional é um mundo mais perigoso, é um mundo muito diferente desse mundo que permitiu o Brasil se transformar numa grande potência exportadora. A China poderia nos beneficiar por meio de investimentos, como já faz? Sim, mas talvez com um custo geopolítico muito alto, porque o Brasil, gostemos disso ou não, está na esfera de influência dos Estados Unidos e Trump já deu mostras que quer reafirmar a influência americana, norte-americana, sobre toda a América Latina. Bom, e não é de hoje que Trump vem fazendo críticas à OTAN e cobrado dos países membros europeus uma maior participação nos custos com defesa. Atualmente, eles destinam cerca de 2% do PIB para gastos militares e a proposta do presidente americano é de elevar esse percentual para 5%. Essa possibilidade é vista por muitos como irreal. Eu gostaria de te ouvir, Canuto, sobre isso e a possibilidade de um possível acordo comercial que a União Europeia estaria planejando em troca desse aumento. As metas anunciadas por Trump não são factíveis, né? Nem muito menos desejáveis. Mas é provável e, aliás, já tem vindo sinais de países individuais da União Europeia de aumento no volume de gastos militares. Isso meio que vai acontecer, uma substituição parcial. Resta ver se, é claro, isso vai permitir ao Trump se jactar de que arrancou isso, etc. E tal, porque é tudo em torno disso. É tudo em torno do ego do Trump de poder declarar a vitória nessas ameaças. Mas o fato é que o Trump, se ele puder, de alguma maneira, se jactar de ter obtido o que ele queria, que é o aumento de gastos militares dos demais membros da OTAN, vai se dar por vitorioso e realmente isso funciona mas não é o único componente. Não subestimem o negócio da Groenlândia. Tá? A Groenlândia tem um referendo, eu não lembro exatamente agora se é no ano que vem, é uma coisa que acontece periodicamente, em que os 55 mil habitantes da Groenlândia deverão ou não confirmar o status de ser parte da Dinamarca. Vai que, de repente, o Trump oferece uma coisa do tipo: dou 2 milhões de dólares para qualquer habitante, para cada um dos habitantes da Groenlândia, se votarem por uma adesão aos Estados Unidos. Aí sai baratinho, por 100 e poucos bilhões de dólares, o Trump compra a Groenlândia. Né? Não subestimem nada disso que está em curso. Então, essa múltipla guerra é a mesma coisa no Canal do Panamá. É evidente que a agenda do Trump vai, no mínimo, exigir, no caso do Canal do Panamá, uma rescisão dos contratos que permitem as empresas chinesas que estão nas duas pontas do canal de saírem de lá. Tem uma miríade de pequenos detalhes, de pequenas coisas, mas que tem uma lógica dada pela geopolítica e pelo acesso a recursos minerais, que vai... E, é claro, além das razões de ordem logística, né, que vão, digamos, preencher essa agenda do Trump. Repito o negócio do Canadá e do México. É um tiro no próprio pé. Né? Bom, e essa guerra comercial da qual nós estamos falando aqui
ela tende, professor, a evoluir para outros setores, como o de tecnologia, que vocês vêm dizendo que a China hoje tem muito mais poder nessa área. Ali, se a gente pensar especialmente em relação à inteligência artificial, e o alerta deve ser ligado, diante disso, com a aproximação e até participação no governo de bilionários aí do setor, como Elon Musk? Exatamente, Renata, porque passa a haver, portanto, aí um grande conflito de interesse. Não está claro, por exemplo, se Trump vai favorecer, por exemplo, os negócios de carros elétricos, de Musk, por exemplo, a Tesla, e que tem ali os grandes competidores. Há pouco tempo ninguém dava, no Ocidente pelo menos, importância para a competição que hoje é representada por marcas chinesas, muitas das quais, por exemplo, são até mais fortes em mercados emergentes como o Brasil. Então, Trump vai agir em função do interesse nacional americano ou ele vai agir em função de interesses empresariais? E isso é muito ruim para a democracia americana, caso de fato haja essa captura explícita da agenda das chamadas Big Techs. E nós já vemos isso não só nessa questão dos carros elétricos, mas na questão da falta de regulação, melhor dizendo, redução ali das diretrizes de regulação que tinham sido legadas por Biden na questão do desenvolvimento de inteligência artificial. E as consequências não ficam restritas apenas à disputa Estados Unidos-China, mas para o mundo todo, porque são os líderes no desenvolvimento dessa tecnologia. Será que não teremos aí limitações éticas sobre o que a inteligência artificial pode fazer? É um perigo para a humanidade como um todo. A relação bilateral Brasil-Estados Unidos acabou de completar 200 anos. Com a China, meio século. Olhando para a diplomacia, o Brasil deve continuar ali sentado em cima do muro, ficando neutro, sem tomar um posicionamento mais para um lado ou para o outro. É nesse lugar que saímos ganhando? Qual a sua visão, Otaviano? Perfeito. Uma propagandazinha apenas. Eu fiz, um ano passado, um trabalho de pesquisa sobre duas áreas de disputa tecnológica entre Estados Unidos e China. O que eu chamei um conto de duas guerras. Eu comparando os semicondutores e comparando as tecnologias de energia limpa. E aí, o interessante é o seguinte, é claro que enquanto a dianteira, no caso dos semicondutores, era e ainda continua sendo dos Estados Unidos em relação à China, no caso das tecnologias de energia limpa, tanto os Estados Unidos quanto a Europa ficaram para trás em relação à China. A China fez investimentos em energia limpa maiores nos últimos 12 anos do que a soma dos gastos de Estados Unidos e Europa. E esse gasto lhe permitiu desenvolver capacidades tecnológicas locais. A dianteira enorme em energia solar, em energia eólica, aliás, eles têm sido, os chineses, responsáveis pela queda de custos na economia mundial, etc. e tal, é algo insofismável, enquanto, no caso de semicondutores, a dianteira continuou americana. Agora, interessante como eu também, na época do primeiro governo Trump, realcei que a disputa estava forçando a China, no caso de semicondutores, a subir a escada por ela própria, não mais fazendo como fez ao longo das décadas anteriores, que foi combinar, chupar tecnologia do exterior com capacidade local. Ora, se as notícias de hoje estão ótimas e fidedignas, ela parece estar chegando nesse alcance na área de inteligência artificial também. Brasil, é evidente que não interessa ao Brasil se alinhar automaticamente a nenhum dos blocos. O Brasil deve tentar, na medida do possível, fazer com que os dois blocos disputem o Brasil, ou que queiram manter o acesso ao Brasil e interagir com o Brasil. Isso, de vez em quando, vai passar por desafios. Alguns de nós vão lembrar de como, quando o governo americano estabeleceu restrições sobre a Huawei, veio uma pressão, ainda já no período Trump 1.0, de que a Huawei não fosse habilitada a ser utilizada aqui no Brasil.
E, felizmente, a Huawei não entra na licitação para a disputa do serviço e manteve-se como produtor do equipamento, mas aquilo evitou um enquadramento contrário às razões dos americanos estabelecerem restrições à Huawei. Então, nós vamos ter, em vários momentos no futuro, situações em que um dos lados vai querer exigir uma contrapartida brasileira. E o desafio brasileiro vai ser evitar a afiliação automática, né? Até porque as vantagens que cada um desses lados possa oferecer ao Brasil para se alinhar não compensam os custos da gente se separar de um dos dois. Infelizmente, não temos mais tempo. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP, e com Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial e atualmente no Policy Center for the New South. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal do YouTube no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu te espero no próximo programa. Até lá!